Mano, que é capaz da Belle ver essa coisa. Tipo, olhar o vídeo, nossa, aquela mancha na sua camisa. Você não viu essa mancha na sua camiseta? Fala, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal dos Ztubers. Hoje, Ztubers responde, ó. Hoje as perguntas estão bem filosóficas. Meu, Murilo e o Davi perguntaram o seguinte: qual o sentido da humanidade existir? Basicamente ele diz, qual o sentido da vida? Só a pergunta mais básica que todo filósofo se mata para responder, e você quer que eu responda em quantos segundos? Brincadeira, eu não tenho essa capacidade, mas eu vou tentar usando bases bíblicas do que ela nos orienta a respeito do que é a nossa existência, que é, sabe pra quê? Pra glória de Deus. A gente foi criado para engrandecer a pessoa de Deus. Tanto que quando ele nos cria, ele diz: façamos um ser à nossa imagem e semelhança. Para quê? Para que nossa imagem e semelhança seja espalhada. Sabe como a gente pode entender isso? Quando a gente vai ver uma pintura, a gente quer saber de quem ela é. Eu sou fã do Van Gogh, gosto das pinturas dele. Toda vez que eu vejo uma pintura, isso é o Van Gogh. Isso é a técnica dele, é o jeito dele, a expressão dele artística. Isso dá glória, engrandece quem? O autor da pintura. Ah, filme é de tal diretor, nossa, com certeza eu vou ver. Por quê? Porque eu sei quem é o diretor. A gente foi criado com essa imagem e semelhança do Deus Criador, com o objetivo de apontar para Ele. Sermos um espelho que diz: Ele é grandioso, Criador perfeito. Então, a nossa vida, quando a gente vive em rebeldia contra Deus, tá fora do propósito. Porque a gente está dizendo: não vou viver do jeito que o Senhor quer, vou viver do meu jeito. Isso não é glória a Deus. Agora, quando a gente vive uma vida preocupados em como engrandecer a Deus, viver uma vida que o agrada e com as infinitas possibilidades que Ele nos deu, desde criar arte, desde cultuar a Ele, ler a Bíblia, ter uma relação com Ele, viver em amor ao próximo, N formas que a gente pode fazer que engrandece a Deus, toda vez que a gente escolhe se rebelar, é não viver o propósito. Mas quando você procura fazer a vontade de Deus e do jeito que agrada, você vive o propósito, que é viver para a glória dele e engrandecer quem ele é. A gente, como igreja, tem uma visão, que é sermos referência da presença de Deus na cidade. Em qualquer lugar que você estiver, quando você age de uma forma certa, você é referência da presença de Deus. Como Jesus conseguiu criar o universo? Cara, Jesus é o próprio Deus. Começa aí, Deus é todo poderoso, então ele estrala assim, ele não acaba com a vida como Thanos, mas ele traz vida, traz existência. E traz a existência do nada, entendeu? Sem matéria nenhuma. Se eu for fazer uma pintura, preciso de material, de matéria, para conseguir construir. Deus cria do nada. E Jesus é o próprio Deus. E eu quero ler alguns versículos só para não ficar nas minhas palavras. Vão ser 3 versículos, porque, são versículos massa. O primeiro versículo é João, capítulo 1, de 1 a 3, né? É o Gênesis do Novo Testamento, basicamente, até pela forma como ele fala. Olha o que ele diz: no princípio, aquele que é a palavra já existia, tá falando de Jesus. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. Sem ele, nada foi criado. E eu quero pular agora para Gênesis e para o Gênesis de verdade, o do Antigo Testamento, e ler o versículo 3, que diz assim: então Deus disse: haja luz, e houve luz. A expressão usada por João no Novo Testamento é o verbo, a fala. Por meio do verbo, Deus cria. Então Deus, quando ele tem esse momento de haja, ele está usando o Filho, Jesus, ali como ferramenta de criação, esse falar. A expressão usada pelos autores, tanto João no Novo Testamento quanto Moisés no Antigo, é para se complementar. E o próximo, para finalizar, é Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 16, que diz o seguinte: o Filho, Jesus, é a imagem do Deus invisível, é o supremo sobre toda a criação. Por meio dele, quem? Jesus. Todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podem ver, as que não podemos, como tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então Jesus é a forma pela qual Deus criou todas as coisas. O Jesus não encarnado, porque depois ele vai encarnar como ser humano, ele vai ter um corpo a partir de agora, mas antes é por meio de Jesus que todas as coisas são criadas, porque ele é Deus. Como eram as casas e roupas na época de Jesus? Para começo de conversa, eu quero indicar para vocês esse vídeo aqui que eu falei sobre The Chosen, que é uma série que fala sobre os discípulos e Jesus, e retrata muito bem tanto as roupas, quanto as casas, quanto a cultura
da época. E ó, além de clicar no card aqui, ó, aproveita e clica aqui no like, curte esse vídeo, tá bom? Para que mais pessoas possam ver que a gente tá produzindo uma coisa legal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal e compartilha com alguém que talvez tenha as mesmas dúvidas das perguntas que eu respondi aqui nesse vídeo. Mas vamos lá, as casas eram bem simples, tá? Eu fiz uma pesquisa aqui bem rápida, tá, galera? Provavelmente feita de pedra e de barro, assim, não é que nem hoje, que tem tijolo, concreto, tá? Ou drywall, né? Esse tipo de material não existia, então eram coisas muito mais simples e os telhados não eram desse jeito, assim, sabe? Que a gente tá acostumado, que a gente faz o desenho assim, faz o telhado assim, eram os telhados planos. Tanto que naquele milagre que os amigos levam um paralítico e descem ele pelo telhado, eles abrem esse telhado, por isso que eles conseguem ficar lá, né? Como se fosse uma laje, hoje em dia. As luzes não eram tipo lâmpadas que a gente tá vendo aqui, né? Na verdade eram vindas de lamparinas, que são tipo não é uma vela, mas é tipo um lugar que você deixava um óleo e esse óleo que alimentava, né, um paviozinho e mantinha o fogo aceso. Então muito diferente de hoje. As roupas também, obviamente, muito diferentes. Não tinha calça, que nem a gente conhece. Os homens usavam túnicas, mais ou menos ali na altura do joelho, com um manto, como se fosse um grande colete, assim, bem comprido, que eles colocavam por cima, e sandália. Eles não cobriam a cabeça, né? Às vezes tinham aquele que tampava aqui, um outro chapéu, mas não era tão comum. E as mulheres usavam túnicas bem longas, né? Alguns véus também, para cobrir o cabelo, tudo que é uma coisa da cultura judaica. Os tecidos, normalmente, tanto da roupa de homem e da mulher, era de lã ou linho, né? Pensa, ovelhas, tal, era uma coisa talvez muito mais rústica do que a gente tem hoje de camiseta, tal. Não existia insider na época, galera. E sempre de uma forma bem modesta. Mas de verdade, assiste The Chosen se você quer saber um pouco mais de como que era, pra você ver a reprodução da época de Jesus. Por que Jesus nos ama tanto se erramos tanto com ele? Deus é amor. É assim que João descreve Deus. Jesus é Deus também. Então, é da essência dele amar. É diferente da gente que condiciona o nosso amor. Você já percebeu isso? Quando a gente diz amar alguém é porque ela ou essa pessoa nos dá alguma alegria, demonstrou amor por nós de alguma forma. Não é uma coisa natural, simplesmente veio. Deus faz parte de quem ele é. Amar. A gente ama porque ele nos amou primeiro e também porque ele nos criou a imagem e semelhança dele com essa capacidade de amar. Mas por causa do pecado, nosso amor foi distorcido. A gente coloca condições nele, a gente ama coisas que não deveríamos amar, amamos pessoas ou coisas de formas erradas acima de amar a Deus, que é a fonte desse amor mais puro e perfeito de todos. E ele nos ama apesar dos nossos erros e ele demonstrou isso por meio de enviar Jesus. João 3,16, galera. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele enviou Jesus como um sacrifício para pagar o preço de perdão de pecados. Porque o juízo de Deus ainda estava ali. O amor de Deus nunca sobrepõe ou está acima do juízo dele, da justiça. E ele fez justiça em Jesus, porque alguém pagou o preço do meu pecado. Alguém precisava morrer. Quem era? Era eu. Mas Jesus diz, não. Eu morro no seu lugar. E ele vence a morte, ressuscita no terceiro dia e nos proporciona perdão de pecados. E ele continua nos amando. Eu quero trazer uma frase aqui que vai resumir um pouco essa pergunta. Deus nunca se cansa dos nossos recomeços. Se você errou, se você pecou, se você falhou, pede perdão. Se você se arrependeu de verdade, ora, pede perdão para Deus. Que ele, com seu imenso amor, com seu profundo amor, vai te trazer perdão e vai transformar a sua vida.